no Antigo Testamento, Deus dá uma ordenança para o povo de Israel, para que eles oferecessem sacrifícios ao Senhor, porque até então, o Senhor Jesus, ele não tinha vindo aqui cumprir a profecia, que diria que ele seria o sacrifício vivo por nós. Então o povo tinha esse costume de ir até o templo para oferecer sacrifícios. E uma das ordenanças do Senhor é que a gordura, o melhor da carne, aquela gordura, deveria ser queimada primeiro, como um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, todo o sacrifício que era oferecido no templo, a gordura, a melhor parte, deveria ser queimada para que o Senhor recebesse aquele sacrifício. E a palavra nos fala aqui que os 2 filhos de Eli, que eram sumos sacerdotes, que trabalhavam ali no templo, eles não davam importância para aquilo. Então, quando ia se oferecer o sacrifício, eles chegavam primeiro, o auxiliar deles, espetava a melhor parte da oferta e tirava para eles. E o ajudante falava: deixa eu queimar a primeira gordura, que é a parte do Senhor, porque eles poderiam comer, né, o que sobrava, o que sobejava daquele sacrifício. Mas ele falava: não, eu quero agora, eu quero a melhor parte, senão eu vou tomar. E assim eles faziam, é o que a palavra nos fala. E desprezavam, né, a oferta. Mas aqui nos diz o seguinte, no versículo de número 15: mas antes mesmo que queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não entregue a carne agora, senão entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo de número 22, nos diz o seguinte: então nós já vimos aqui que os filhos de Eli, do sumo sacerdote Eli, para quem não sabe, Israel, depois de sair do Egito, foi governado, foi instruído pelos juízes. Não havia rei em Israel. Israel foi governado por 14 juízes. E Eli, o sacerdote Eli, ele era da linhagem, desde o primeiro, porque Deus prometera um dia que faria da linhagem dele uma linhagem de sacerdotes, de sumos sacerdotes, de profetas. Só que aqui nós vemos que os 2 filhos de Eli foi o 13º sumo sacerdote e juiz de Israel. Ele julgou Israel por 40 anos. Então, de certa forma, nós vimos que ele fez o papel, né? Ele serviu ao Senhor por 40 anos, ele julgou Israel. E Eli também, ele tem uma participação crucial na formação do profeta Samuel, que foi quem o sucedeu quando ele morreu. Então Israel foi governado, no princípio, por 14 juízes. E depois de Samuel, ungiu-se então um rei para Israel, que o primeiro rei de Israel foi Saul, que foi o próprio Samuel quem ungiu ele como rei, certo? Isso para a gente entender o contexto. Então no versículo aqui de número 22, nos fala o seguinte: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra um homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Versículo de número 29, nos diz o seguinte: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e o meu povo? Então aqui nós já vemos o próprio Senhor repreendendo Eli.
Porque nós vimos que, além de pegar, de usurpar da melhor parte da oferta, da gordura dos holocaustos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também eram corruptos com relação à oferta e ainda se deitavam com as mulheres que serviam no templo. Então aquilo cheirou muito mal às narinas de Deus. O Senhor se irou contra aquilo, e o próprio Senhor repreendeu Eli. Por que você está honrando mais os seus filhos do que eu próprio que sou o seu Deus, que prometi para os seus antepassados que faria de ti uma linhagem sacerdotal? E o próprio Senhor repreende ele naquele momento. E Eli naquela época, ele já era fardo em idade. A Bíblia nos fala que ele morreu com 98 anos. Então Eli ali já estava cansado. E quando ele ouve aquilo, ele até tenta repreender os filhos. Por que eu fico ouvindo essas coisas de vocês, Vocês fazem coisas más, isso não é bom. Porque enquanto as pessoas pecam e vêm aqui oferecer holocaustos, eu como juiz, eu posso intervir por eles. Eu posso pedir que eles façam um sacrifício para que seja perdoado o pecado deles. Mas com vocês estão pecando contra o próprio Deus. Quem há de intervir por vocês? Mas naquela época, Deus já tinha mandado um profeta falar para Eli que estava quebrando o pacto que fez com ele, pelo mau comportamento e por ele ter honrado os filhos dele mais do que a Deus. Então nessa noite, nós ficamos com duas perguntas, duas questões para nós nessa noite. Como nós temos feito, como nós temos tratado a educação dos nossos filhos? Porque o próprio Eli, isso para nós que somos pais, é uma importante lição, porque isso custou muito caro para a casa de Eli, e para toda uma descendência dele, tanto dos seus antepassados, quanto dos seus próximos descendentes. Aquilo custou tudo o que eles conquistaram durante a vida, e o que eles poderiam receber do Senhor. Essa negligência de Eli, por não repreender com mais rigidez os seus filhos, custou muito caro para a vida deles. E nós vamos ver mais à frente no texto o que isso custou. Então fica essa pergunta para nós nessa noite, enquanto pais, enquanto mães: o que nós temos feito acerca dos comportamentos, da lição, dos ensinamentos aos nossos filhos? Porque não era diferente com os filhos de Eli. Eles cresceram, nasceram e cresceram dentro do templo. Eles sabiam de tudo que era certo, que era errado, que eles foram chamados para fazer, mas simplesmente deixaram de fazer. E Eli, quando soube, até tentou repreendê-los, mas eles não deram ouvido, e ele também se acomodou. Certo? Então, nós vamos discorrer mais à frente do texto, para que nós possamos compreender. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12 a 22. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz.
mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, ou Icabô em algumas traduções, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha só o que custou a negligência de Eli para com os seus filhos e a sua casa. A arca da aliança, a arca de Deus, foi algo dado a Deus para o povo de Israel, que representava a presença de Deus no meio deles. E essa arca, ela ficava ali no templo. Então as pessoas ofereciam sacrifícios, ofereciam holocaustos, e a presença de Deus permanecia entre eles, que era a arca da aliança. Então quando o povo de Israel ia para alguma batalha, os levitas e os sumos sacerdotes, eles tinham por hábito, por costume, quando Deus ordenava, de pegar a arca da aliança e levar para a frente da batalha. Aquilo simbolizava que a presença de Deus estava com eles e que eles venceriam a guerra. E nesse fato em que nós discorremos, assim eles fizeram. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram para a frente da batalha, levaram a arca da aliança com eles, porém eles estavam corrompidos pelo pecado. Eles não davam mais importância para a presença de Deus. Aquilo se tornou um mero objeto. Eles não respeitavam a presença de Deus dentro da casa deles. A palavra nos disse mais atrás que eles tomavam da parte da oferta, que era a parte de Deus para eles, que eles se deitavam com as mulheres que serviam no templo, e aí pegam a presença de Deus, a arca da aliança, e vão para a frente da batalha. E o profeta já tinha anunciado para Eli que havia quebrado o pacto da casa dele, pela negligência dele com os seus filhos, por amar e por honrar mais os seus filhos do que a Deus. O Senhor tinha quebrado esse pacto. E aí quando nós lemos aqui, nós vimos que eles perderam a batalha, perderam a guerra, foram mortos. Naquele mesmo dia, o profeta já tinha anunciado que os filhos, a descendência de Eli, toda a descendência dele, iriam morrer no vigor da sua idade. Nenhum deles mais para frente, e assim aconteceu. Se você continuar lendo a palavra, lendo a descendência, nenhum deles mais chegou à velhice. Nenhum da casa de Eli chegou à velhice. E a Bíblia também nos fala, em um texto, que a cada dia que nós temos aqui nessa terra, é um presente, é uma dádiva de Deus dada a nós. Então quando Eli e a sua casa se corromperam, e ele foi negligente, ele amou mais os seus filhos do que honrar a Deus, eles perderam a sua oportunidade. Nenhum deles mais chegaram à fase idosa. Morreram todos, depois de Eli, no vigor da sua idade. E já não tinha mais aquela linhagem sacerdotal. Eles foram servos dali para frente. Se você tiver a curiosidade depois, continue lendo, pesquise a genealogia que você vai entender daquilo que nós estamos falando aqui. Então o Senhor, ele repreende Eli, e mesmo assim, os seus filhos vão para a frente de batalha, levam a presença de Deus de qualquer maneira, e isso nos mostra e nos ensina que na presença de Deus nós não podemos estar de qualquer maneira. A presença de Deus, ela precisa ser reverenciada. Nós precisamos adentrar na presença de Deus com o coração limpo, com o coração puro, e não de qualquer maneira, e achar que o Senhor tem compromisso conosco, quando nós não temos compromisso com as coisas e com a presença dEle. Nós vimos isso aqui na palavra agora. Não é porque eles estavam ali todos os dias dentro do templo, que era a igreja, servindo, trabalhando, mas de qualquer maneira se corrompendo e pecando, que eles estavam impunes, ou que eles estavam imunes. Essa é uma lição que vem para nós nessa noite. Então nós vimos que quando aquele mensageiro chega, Eli estava ali sentado na porta do templo, já com seus 98 anos de idade, já não enxergava mais, e com o coração apertado, porque o profeta já tinha profetizado acerca daquilo que havia de acontecer. E quando ele recebe aquela notícia que o mensageiro traz, de que Israel perdeu a batalha, e que seus 2 filhos foram mortos na batalha, o que me chama a atenção para esse texto,
é que quando o mensageiro fala que os 2 filhos dele foram mortos, ele assustou. Mas quando fala que a arca da aliança, a presença de Deus foi tomada de Israel, ele cai da cadeira, leva um susto e morre. Olha para você ver que Eli tinha consciência, daquilo que ele tinha feito, que ele tinha amado mais os seus filhos e não honrado o Senhor. Quando fala que a presença de Deus foi tirada de Israel, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Porque, meus irmãos, eu digo a vocês, sem a presença, nem tente. É difícil, é árduo. E a gente vive numa escuridão, num caminho em que a gente às vezes nos pega, sem sentido, sem saber para onde ir, sem direção, sem norte. Porque a palavra nos fala que isso aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós, enquanto pais, e ontem nós estávamos aqui no Casa Aberta, e nós começamos a conversar, eu e o quase xará meu, Alisson, né, Alisson? Nós conversando ali, e a gente, sem querer, né, sem ele saber, a gente chegou nesse assunto, de como a gente vai fazer com os nossos filhos daqui para frente, né, nos dias atuais, porque nós vivemos uma era tão tecnológica, em que se tem tudo tão fácil. Como que nós vamos fazer com a educação, com a criação dos nossos filhos? E aí eu falei para ele, meu irmão, não é em vão essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. É o que Deus quer falar conosco amanhã. Não foi, meu irmão? Nós falamos isso ontem. Porque Deus, Ele prepara tudo. Ele tem todos os detalhes, tudo no controle dEle. E aí nós vemos aqui, quando Ele recebe aquela notícia de que a glória se foi, a presença se foi de Israel, Ele cai e morre. Olha o preço que a casa de Eli e os seus filhos pagaram por se desfazerem da presença. Por Eli ter negligenciado e ser rígido com seus filhos, ele poderia muito bem, quando ele soube do que seus filhos estavam fazendo, ter retirado eles do cargo. Fala, olha, vocês precisam endireitar os seus caminhos, vocês precisam voltar para a presença, vocês precisam valorizar a presença, e eu vou ajudar vocês nessa preparação, vou afastar vocês, para que vocês se fortaleçam e se preparem, para que quando essas dificuldades, quando essas coisas vierem, vocês estejam fortalecidos, para que vocês estejam fortes para vencer o pecado, para que vocês não se corrompam nesse mundo perdido lá fora, porque é o que nós temos visto nos dias de hoje. Tantos filhos têm saído da presença da casa de seus pais e da presença de Deus para se corromperem no mundo lá fora. E nós, enquanto limitados seres humanos, nós não sabemos se os nossos filhos terão a oportunidade de retornar um dia para a presença, ou se porventura eles terão o mesmo destino dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Olha o preço alto que Eli pagou. Às vezes eu entendo, é tão difícil, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos proteger eles de tudo, às vezes colocar dentro de uma bolha. Mas enquanto servo de Deus, que honra a presença de Deus dentro da nossa casa, às vezes nós precisamos ser firmes e constantes. Não é ser carrasco, não é espancar, não é ser ditador. Não se consegue nada com isso. Nós temos vários exemplos de filhos de homens cristãos que depois que seus pais se foram, se perderam, porque às vezes eram ditadores dentro de sua casa. Não é assim que nós vamos conseguir, mas nós precisamos pedir a sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus nos fala que Deus não a negará para qualquer um que a peça. Então, quando for orar, peça sabedoria para conduzir a sua casa, os seus filhos, para que eles não tenham o mesmo futuro e o mesmo destino dos filhos de Eli. Nós estávamos falando ontem, eu e o Alisson, e aí eu comentei com ele sobre Salomão, que foi um dos reis mais prósperos
que nós podemos encontrar dentro da Bíblia. Se você ler a história de Salomão, você vai entender do que nós estamos falando. Ele foi um dos mais ricos reis da Bíblia, citados na Bíblia. E vocês sabem o que Salomão pediu para Deus, quando ele foi ungido rei de Israel? Alguém sabe? Ele pediu riqueza? Ele pediu palácio? Ele pediu ouro, prata? Mas ele teve tudo isso. Sabe o que ele pediu? Senhor, dê-me sabedoria para conduzir o teu povo. Sabedoria. A sabedoria, ela nos faz sábios, no termo da palavra, mas ela também nos ensina como lidar com as situações difíceis da vida. Todas elas. A sabedoria divina, ela é totalmente eficaz. E ela nos mostra luz onde não há luz. Ela nos mostra portas onde não há portas. Caminhos onde tem barreiras. E Eli, com a sua negligência, permitiu que a glória de Deus fosse embora de Israel, da casa dele, da linhagem dele, pela sua negligência. Então o fato de ser negligente, de não tomar uma atitude, é algo perigoso para nós. Então nós, enquanto pais e mães, nós aprendemos essa lição. Mas vocês, filhos que estão aqui, que ainda não são pais, entenda o que aconteceu com os filhos de Eli. Essa é a próxima lição que nós aprendemos aqui nessa noite. Não sejam corruptos, não sejam negligentes acerca das coisas de Deus ou das coisas que os seus pais têm lhe instruído. Porque lá fora, lá no mundo, tudo parece tão surreal, tão bacana, tão perfeito, tão legal. Não é verdade? Mas isso tem um preço a se pagar. E muitas das vezes o preço é alto. Muitas das vezes o preço é muito alto. Às vezes, na misericórdia de Deus, Ele permite que nós passemos por algo para que nós acordemos e voltemos para a presença dEle. Mas quando a gente não dá ouvidos, que foi o que os filhos de Eli fizeram, isso custou alto. E nós vimos que a presença de Deus se foi do meio do povo de Israel. E ela permaneceu fora. Porque nós vimos que depois que Eli morreu, o profeta Samuel, ele assume o posto de sumo sacerdote. E diferente de Eli, o profeta Samuel é um homem reto e justo diante de Deus, temente a Deus. E o próprio Eli teve uma participação fundamental na formação de Samuel. Porque se vocês lembram, Ana, mãe de Samuel, ela orava porque não podia ter um filho lá no templo, e Deus dá o filho a ela, e ela fala que entregaria ele no templo para que ele servisse a Deus. Então, quando criança ainda, Samuel foi entregue no templo e cresceu junto com Eli e os seus filhos. Então ele foi formado na mesma casa em que os filhos de Eli se corromperam e morreram, e ele não. E aí a gente vê que Samuel continua o legado, e mais à frente, nós vemos que Samuel, ele unge o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi ungido rei de Israel, porque o povo de Israel clamava por ter um rei, porque foi governado 40 anos por juízes, e o último foi Samuel, o profeta Samuel. Então o povo clamava por um rei, e Deus até então não queria que Israel tivesse um rei, mas pelo clamor do povo ele atendeu e ungiu Saul. E se a gente continuar no texto, a gente vê que também Saul se corrompeu e pagou um alto preço. E na sucessão de Saul, a gente conhece Davi, o rei Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Diferente de Saul e de Eli, Davi teve as suas falhas, as suas quedas, os seus pecados, mas ele se arrependeu. E a gente vê aqui no texto, em 2 Samuel 14, perdão, 2 Samuel, 14,
capítulo 6, versículo 14. Nos diz o seguinte: 2 Samuel 6,14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado. Olha a diferença. Quando Davi, ele resgata a arca da aliança, a presença de Deus, dos inimigos, ele faz tudo conforme o Senhor tinha pedido, prepara ali os carros, prepara os levitas, prepara os sacerdotes, para trazerem a presença. Eles venceram a batalha novamente, e trouxeram de volta a presença. E olha como Davi se porta diante da presença. Davi já era rei, ungido. E olha como ele se porta quando eles vêm entrando em Israel, que a presença foi de volta, foi traga de volta. Eles conseguiram resgatar a presença de Deus. Olha como que Davi se porta. Davi vem com o seu colete dançando, festejando na presença de Deus, se alegrando porque a presença de Deus tinha retornado para a sua casa, para Israel. E a esposa dele, que era uma das filhas de Saul, o rei antecessor, que se corrompeu e foi destituído e morto do seu cargo, ela, quando ele chega na sua casa todo alegre porque tinham resgatado a presença de Deus estava de volta para eles, ela fala para ele: parabéns, muito bem, você ficou igual um vulgar lá no meio do povo, o rei dançando e pulando lá igual um vulgar. Mas Davi não estava preso ao cargo, Davi não se importava com o cargo, porque ele sabia que foi o próprio Deus quem ungiu ele, foi Deus que instituiu ele como rei de Israel. Por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ele não estava preso ao cargo. E ele disse a ela: eu me rebaixarei ainda mais na presença de Deus, porque eu valorizo ela, porque eu sei que sem a presença de Deus, eu não posso nada, eu não ganho nada, eu não ganho uma batalha, e eu posso cometer o mesmo erro do passado. Se eu não valorizar a presença, toda a minha casa em uma geração pagará um alto preço, e nós perderemos a presença de Deus. Que nessa noite nós possamos refletir no que de fato nós temos feito, em que área da nossa vida nós temos sido negligentes. É com os nossos filhos? É com a nossa esposa, o nosso esposo? É no nosso trabalho? É na escola? Em que área nós temos sido negligentes? Em que área nós não temos demonstrado que nós temos e valorizamos a presença de Deus? Em que área nós temos nos corrompido? Em que área às vezes nós temos sido corruptos? É noite de nós, assim como Davi, resgatar a presença, e que junto com ela venha a alegria de estar na presença de Deus, porque nós sabemos que sem ela não tem como prosseguir. O que a Bíblia nos fala? No mundo tereis aflições, e ouvirão rumores de guerras e pestes. Então a gente não pode se fantasiar com as coisas desse mundo e achar que está tudo bem.
Tá tudo legal. Bora para frente. E só se lembrar da presença quando a gente leva um susto. Quando ele levou um susto, já era tarde. A presença já tinha ido. E aí acabou para a casa dele e para ele. Mas Davi não, Davi entendeu. Davi lutou para que a presença retornasse para Israel, para o templo. E ele entendeu que a presença de Deus era muito maior do que ele, do que o cargo que ele ocupava. E se alegrou e se rebaixou. Aos olhos, talvez, do mundo, das pessoas, às vezes nós nos rebaixamos. Às vezes nós somos taxados como loucos quando a gente está aqui na igreja, saltando e pulando e chorando, e se alegrando na presença. Mas eu não abro mão de ser um adorador. Quando eu estou aqui, eu valorizo a presença. Quando eu estou no trabalho, eu valorizo a presença. Quando eu estou na minha casa, eu valorizo a presença. Quando às vezes eu vou conversar com a minha filha, ou com a minha esposa, eu vou com a presença. Porque é ela que tem que guiar a minha vida, as minhas decisões, as minhas atitudes. Enquanto sacerdote da minha casa, eu preciso compreender isso e não ser negligente, porque isso pode trazer uma consequência muito grave. E eu não quero isso para a minha casa. Então é noite de nós resgatarmos a presença, valorizarmos essa presença, porque ela pode fazer muito mais por nós. Quando a gente fala de exortar às vezes os nossos filhos, de ser um pouco, duro com eles, não é porque a gente quer o mal, ou que a gente quer ser um ditador, que quer falar para eles tudo que eles têm que fazer. Não, não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre instruir os nossos filhos e não ser negligentes diante da presença. O que a Bíblia nos fala? Ensina o seu filho no caminho em que se deve andar. E quando crescer ou quando estiver velho, não se desviará dele. Se a gente se atentar para o texto, a palavra não nos fala, ensina o seu filho o caminho. É diferente de no caminho. Quer dizer que no caminho eu estou com ele. E o caminho eu não estou com ele. É como você vai explicar para uma pessoa onde que fica a sua casa, onde fica a sua empresa, onde fica a escola. Ah, você sabe lá assim, você pega, vira, sobe, desce, tem um semáforo e tal, você chegou. É diferente de o caminho com no caminho. E a gente precisa entender isso. E sabe o que a palavra de Deus também nos fala? Em Efésios 6 e 4, nos diz o seguinte. Vamos ler o versículo 2, o capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha o que a palavra fala. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é fazer tudo que eles querem, não. A gente precisa entender isso. Porque a gente sabe que também, assim como filhos, tem pais e mães que não têm sabedoria, ou que não têm instrução para instruir os seus filhos. Então a gente precisa entender isso. Honrar o pai e mãe é quando eles se lembrarem de você e se orgulharem. É o legado que vocês vão deixar. Isso é honrar pai e mãe, é honrar. Se os filhos de Ofni e Finéias tivessem entendido essa passagem, Eli poderia dizer, com todas as palavras, com seus 98 anos, os meus filhos são um orgulho para mim. Nisso eles teriam honrado Eli.
Honrar pai e mãe é sobre isso. É sobre quando você lembrar dos seus filhos, você se orgulhar. Nisso eles estarão honrando você. Não é quando você fala para o seu filho, não, eu não quero que você vá ali, eu não quero que você converse com essa pessoa, não. Isso é ditadura. Leve o seu filho, se ele tem curiosidade, instrua você ele. Não foi isso que você falou para mim, meu irmão? Instrua você ele no caminho em que se deve andar. Leve ele, mostre para ele que não é tão perfeito quanto parece. É sobre isso que nós estamos falando. E honrar pai e mãe é quando seus pais lembrarem de você e sentirem orgulho. Falar, minha filha virou uma mulher de bem, respeitada, o meu filho virou um homem trabalhador, virou um empresário bem-sucedido, um juiz, um professor. Nisso você estará honrando o legado, o nome deles. E sabe o que a palavra também nos fala? No versículo 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não adianta eu querer criar meu filho de qualquer maneira, sendo negligente, e depois querer chamar a chincha nele, colocar um cabresto. Eu vou estar provocando a ira do meu filho. E aí sabe por que muitas das vezes tem filhos de cristãos que se rebelam? Porque pais não entenderam essa passagem. Deixa de qualquer maneira, e aí quando sai pelos dedos, quer puxar o cabresto. Já era. Vocês viram que foi assim com Eli. Ele deixou, sabia, mas não fazia nada. Quando ele falou, os filhos não deram ouvidos. Já tinha saído. Foi-se embora a presença. Eles não valorizavam mais a presença. E aí talvez, se Eli tivesse sido um pouco mais rígido, os filhos dele já eram adultos, ele já era idoso, os filhos iam se rebelar, e sabe-se o que ia acontecer. Então que nessa noite nós valorizemos a presença, que nós de fato saibamos instruir os nossos filhos na admoestação e na conduta da presença de Deus. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!